Ô, meu amor, pronto? Pode. Sim. Oi, Gé. Oi, turma. Oi, Laura. Oi, Ruth. Oi, Clary. Tudo bem, nega? É a Clarissa? Deixa eu ver. Camila. Ah, seu Furlane, que saudades. Tudo bem? Oi, Estela. Como é que vocês estão? Muito bem. Oi, Rose. Oi, Duda. Só tem uma coisa pra mostrar pra vocês, ó. Uma mãozinha aqui, ó. Acordou bem na hora do... Primeira vez que ele acorda super na hora da nossa live, então ele vai amamentar e vai estar aqui com a gente hoje. Oi, Vinícius. Tudo bom, nego? Como é que tá o teu irmão? Oi, Jason. Lisiane. Beijo. Oi, Aline. Ah, Rosinete. Toda vez que eu te vejo, eu penso que eu quero fazer o teu programa de emagrecimento lá. Eu tenho muita curiosidade para saber como é que é, porque teus resultados são fantásticos. E eu tenho muito, muito orgulho de te ter por perto. Deixa eu ver. Tempero da Eleni. A esse horário aparecer tempero aqui dá fome, viu? Oi, Lu. Tudo bem contigo, nega? Oi, Shirley. Everton, beleza. Gente, que legal. Obrigada, Cristiane. Estou feliz por estar aqui também. Olha, já quero adiantar o seguinte. O tema de hoje é transição de vida e de carreira, que foi um tema que o pessoal pediu, de sugestões que eu pedi essa semana, o pessoal mandou esse tema. E aí eu quero aproveitar para dizer, mandem perguntas desde o comecinho, para ir azeitando o nosso encontro aqui. Oi, Elisa, Matheus, Luísa. Tudo bom contigo, Lu? Muito bem. People, peraí, deixa eu dar umas acenadas aqui. Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Uhum. O Ricardo perguntou, quer que eu acene? Eu tô só com uma mão aqui, dá um oi pro povo. Oi, povo. Na assessoria aqui. Valeu, Jason, obrigada. Legal, Cristiane. O que temos para conversar sobre transição de vida e de carreira, né? Na verdade, engraçado, hoje eu fiz uma ligação, porque a gente tem live agora em setembro, né? Daí eu fiz uma ligação para uma pessoa que está interessada em fazer o curso e ela disse assim, eu não sei se é o momento de eu fazer porque eu estou um pouco confusa. Eu estou encerrando uma empresa e começando outros negócios e eu não tenho clareza sobre as minhas metas. E aí eu disse para ela que então era o momento certo para ela estar em sala, porque eu sou muito fã da confusão e a confusão ela tem a residência das oportunidades novas, né? Porque quando a gente tem muita certeza, a gente tende a ter foco, mas quando eu tenho foco, eu acabo não enxergando o que está do lado. Então, nos momentos de transição, uma das virtudes do processo, mas que a gente não considera como uma virtude, é estar confuso. Mas quando eu estou confusa, eu me abro então para as possibilidades e novas oportunidades acontecem. Então, não é um problema da transição não saber exatamente o que a gente quer. Na verdade, é um convite a viver com competência a fase de pesquisa sobre como a vida pode ser. Então, abrem-se novas possibilidades, né? Peraí, deixa eu ver para quem mais eu vou dar oi. Shirley, Vanessa passa indicação de livros sobre esse tema de transição de carreira e de vida, especificamente. Sabe que eu sou uma pessoa que indico muitos livros filosóficos, né? Porque eu penso que a gente sempre que vai viver um trânsito, e vamos pensar quais são as transições, né? A gente tem vida e morte, divórcio, casamento, demissão, promoção. Esses trânsitos todos, né? Essas passagens, ainda fiquei revisando quais eram as minhas passagens mais importantes, que foi sair do terceirão, entrar na faculdade, a formatura, ficar junto com o Ricardo, me tornar noiva dele, a gente morar junto, imagina o nascimento do João Ricardo. Todos esses trânsitos, eles têm uma coincidência de demanda de revisão de valores e de princípios. Então, quando a gente transita de uma fase para outra, a gente olha para trás e olha para todos os aprendizados que aquela fase trouxe para a gente. Quando eu pulo para uma próxima etapa, sem revisitar os aprendizados da etapa anterior, isso tende, se não bem resolvido, a nos assombrar,
né? A nossa sombra vai perseguindo a gente, aquilo que não está bem resolvido da etapa anterior vai para a próxima etapa, até que a gente construa uma biografia de aprendizados. Então, sempre que eu indico um livro, eu tenho uma tendência a indicar livros que são filosóficos. Quando eu digo filosóficos, é que fazem a gente pensar sobre os nossos princípios e os nossos valores. Por exemplo, não sei se está aqui o Mindset. É uma indicação que a Aline que me ensinou a procurar, que é um livro super em moda agora, que faz com que a gente reflita sobre a forma como a gente pensa, né? Tem aqui o Ter ou Ser, do Erich Fromm, não? Tá no bolinho aqui atrás? Não? Tava ali, né? É um marronzinho? Não? Por exemplo, esse Ter ou Ser, do Erich Fromm, esse Erich Fromm era um cara um nível de inteligência impressionante. Aqui, ó. Esse livro aqui é o livro que... Isso também faz sentido. A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Peraí que deixa eu ajeitar um periquitinho aqui. Ah, meu Deus. Oi, minha coisa boa. Olha aqui minha mãozinha, gente. Pronto, amor da vida. Deixa eu pegar aqui. Da Marie Kondo, uma recomendação da Aline e também minha, sem dúvida, porque a gente, quando vai transitar, precisa colocar tudo em ordem. E esse tudo em ordem, com certeza, tem relação com olhar o nosso espaço de casa e, com isso, verificar o que a gente está guardando e o que precisa de aprendizados. Então, assim, eu estou atendendo uma pessoa que trabalha há muito tempo na mesma empresa e decidiu por pedir demissão para começar uma vida autônoma. E ela veio me perguntar, mas o que eu faço agora? Tem 10 opções novas para a próxima etapa e o que eu decido? A minha recomendação sempre é, passa por cada ano que a gente teve dentro da empresa, nesse exemplo, né? Quais foram as pessoas que passaram pelas nossas vidas que a gente tem que agradecer? Porque eu tenho que saber encerrar bem os ciclos, né? Tem que saber fazer... Oh, amor, acho que pode pegar o meu... Deixa eu ver. Pera aí, gente, só um segundinho. Ai, meu Deus. Deu de mamar? Ai, que delícia, gente. Deixa eu ver. Ih, não quero mais mamar não, gente. Pode pegar, gente, um segundo. Oh, meu Deus do céu, como eu sou lindo e maravilhoso. Como eu sou tudo na vida dessa mãe. Pronto, people. E o que eu tava falando? Ah, sim, vamos lá. Então, assim, se eu for passar por uma nova fase, eu tenho que passar por tudo que aconteceu na fase anterior e ver que pessoas passaram pelas nossas vidas, quem eu tenho que agradecer, com quem que eu tenho que resolver algo que não está bem resolvido para vida qualquer coisa volta aqui, tá? Não tem alguma coisa bem resolvida para que eu deixe resolvido para viver a próxima fase com a maior maturidade possível e a maior liberdade. Então, os trânsitos têm essa virtude, né? O olhar para trás com gratidão e postura de encerramento de ciclos para começar a próxima fase o mais leve possível. Por isso as minhas indicações são normalmente filosóficas, né? Deixa eu ver qual outra indicação que eu te daria que é mais filosófico, que tem a ver com começar e terminar. Tem um que é A Arte do Começo, do Guy Kawasaki. Eu amo esse livro é voltado mais para negócios, mas ele traz perguntas para a vida, né? Ele questiona o plano de negócios e ele fala que se a gente consegue responder algumas pequenas frases, a gente já traz a visão muito antes até do Simon Sinek. Sabe o Simon Sinek que fala do círculo de ouro? Que a gente tem que entender o porquê que a gente faz as coisas, porquê que a gente tem o nosso negócio, antes de falar do que a gente faz e de como a gente faz. O Guy Kawasaki falava disso antes até do Simon Sinek apresentar pra gente o círculo de ouro. Ele dizia, se o teu negócio não existisse, se a tua vida não existisse, o que o mundo perderia, né? E em cada trânsito a gente revisa, inclusive, o nosso propósito. Lembrando que, na minha visão, o nosso propósito, que vai permear toda a nossa biografia, vai ser sempre promover a alegria. Vai ser sempre colocar as nossas experiências e os nossos talentos a serviço da promoção da felicidade. Tem uma frase eu ia falar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da Madre Teresa. Eu sou devota da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, me sentindo abençoada agora por ter lembrado dela, né? Mas é da Madre Teresa de Calcutá, dizendo que ela nunca aceitaria um convite para uma ação contra a guerra, mas sim a favor da paz.
E toda vez que eu faço uma revisão de texto, vocês podem reparar nas coisas que eu escrevo para quem lê. Eu sempre retiro as palavras negativas, assim. Eu sempre procuro converter para aquilo que é positivo, para que a gente possa manter o nosso foco numa energia cada vez mais saudável, né? Então, na hora em que a gente vai verificar o nosso propósito de vida, que permeia todas as transições, assim como os nossos valores, a gente vai sempre encontrar um convite à promoção da alegria, em que a gente vai ser convidado a fazer movimentos a favor das coisas, né? O nosso foco, quando é colocado naquilo que é positivo, sobre tudo e sobre todos, melhora quem nós somos. Então, como é uma frase que a gente fala aqui muito, né, do Ralph Waldo Emerson, que a gente só vê nos outros o que a gente carrega no coração. Então, que a gente, em atuando para a vida e em manifestando-se diante de alguns assuntos, que a gente sempre seja positivo, né? Que a gente sempre saiba que aquilo que a gente diz deve levar a algo que é mais iluminado, que é mais positivo. Não é fácil, sabe? Porque a gente pode passar por uma semana em que coisas que dá vontade de criticar, e às vezes é gostoso, né, dar aquela criticada, falar umas coisas mais darkness, assim, mais pesado, mas não soma muito, né? Então, sempre procurar voltar-se para a promoção da alegria em cada uma das nossas escolhas faz com que os trânsitos sejam, inclusive, mais leves. Sabe que uma questão sobre viver as transições, que a morte do meu irmão me ajudou muito, e hoje eu me emocionei tanto, dei uma chorada boa aqui. O meu irmão tem um amigo, tem muitos, meu irmão tinha muitos amigos, mas tem um amigo que viajou com ele para uma viagem de surf. E que quando o João Ricardo estava prestes a nascer, eu mandei uma mensagem para ele dizendo: olha, eu tô grávida e tal, e queria te dizer que vai nascer daqui a pouco e te dar essa notícia, tal. Daí ele: que massa, felicidades para vocês. E aí ele, um tempo depois, mandou uma mensagem dizendo: e aí, como é que tá o meu segundo Tobias favorito? Falando sobre o João Ricardo. E hoje ele me ligou e eu falei: nossa, o que será que ele quer me dizer, né? E aí ele disse que quando eles viajaram para Costa Rica, para essa viagem de surf, o meu irmão deixou escrito num caderno algumas coisas que eu tinha que ler, e ele disse: eu vou te mandar o nome do hotel para que o dia que tu fores para Costa Rica, tu fique nesse hotel e tu encontre o que o Júnior escreveu. Aí eu chorei, né? Putz! Aí eu me emocionei toda aqui, e a gente cheio de coisas para fazer, e eu falei: eu vou me emocionar pelo menos um minuto aqui. Sei lá, é gostoso sempre lembrar, né? Mas sabes que o trânsito, né, da passagem do Júnior me fez perceber que a gente precisa cada vez mais viver uma vida que colabora com as coisas que são inevitáveis. Eu sempre tive uma postura de buscar conhecer muito sobre mim. Então eu sempre fiz muitos cursos, sempre procurei ter mestres, mas eu vi que eu precisava me aprofundar na experiência da vida e ver o que fatalmente me acontecerá. Não fatalmente, a morte sim, né? Mas quais passagens são mais comuns? E como me preparar para viver uma vida que entende os seus ciclos, né? Porque tudo tem um início, um meio e um fim dentro do seu formato. Como eu falei pra gente na semana passada, eu aceitei finalmente o convite de Deus, a partir da morte do Júnior, para estudar a espiritualidade. E dentro desse trânsito da morte na minha vida, eu tive muitas confusões. E eu vejo que a confusão e o não saber sobre as coisas tem inúmeras virtudes. Então eu comecei a estudar um pouco mais profundamente algumas visões sobre a morte diante da visão de vários pontos de vista religiosos. E aí até falei outro dia do especial da Netflix que o Morgan Freeman está fazendo sobre Deus, que foi uma recomendação da Juliana Schauer para mim. Eu pensei, tá na hora de eu estudar, me preparar mais para descobrir como que eu penso sobre isso, já que eu estou ainda bastante confusa sobre as minhas definições diante do trânsito da morte, da vida para a morte, no formato como a gente conhece hoje, que é o desaparecimento físico daquela pessoa. Então, para mim, eu preciso estudar mais e cada vez mais. E com o nascimento do João Ricardo, e o fato de eu ter me preparado com terapia, com eu ter escutado muita gente me dizer o que podia acontecer, como que eu podia me sentir, fez com que eu me sentisse muito mais leve para viver algo que me aconteceria. Então, quando a gente fala de transição, a gente vai sempre falar de buscar a vida inteira preparação.
se eu sempre me preparo para as coisas que acontecerão, eu vivo mais intensamente o dia de hoje e aproveito com maior maturidade as coisas que vierem, né? Oi, Rina, de Angola, um beijo para Angola, que massa, que massa. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem perguntas, turma? Deixa eu ver. Valeu, Enio, obrigada. Um beijo, Tati, um beijo, Adara. Vanessa, eu mudei, deixa eu ver, Elisa, eu mudei de cidade para estudar e está sendo muito difícil e ao mesmo tempo ótimo, mas me sinto muito ansiosa com a faculdade. O que eu posso fazer? Como assim? Tu se mudou para fazer a faculdade e tu estás ansiosa em que aspecto? Né? Das coisas que ainda virão, se vai dar certo ou não. Porque assim, gente, quando existe algo novo... Outro dia, acho que eu tava com 8 meses já de gravidez e eu fui no salão que eu sempre vou, que é o FUS, que é bem pertinho aqui do escritório, eles são todos muito legais. E o Renato estava lá, o Renato é quem fundou o FUS, quem começou, quem empreendeu, e ele é um cara muito sábio. E eu falei, Renato, eu tô meio indisciplinada, meio assim bagunçada com as coisas, me dá um conselho, né? Daí ele falou assim, Vanessa, a gente tem que trocar de chip, sempre. A gente tem que... estar comprometido e engajado com alguma coisa que lembra que a gente não sabe tudo. E aí ele comentou que está aprendendo a tocar um novo instrumento, que quer montar uma banda. Imagina, ele é um empresário, ele é cabeleireiro super competente e agora ele está aprendendo a tocar um instrumento e quer montar uma banda. A gente pode pensar, mas como, né? Imagina, a gente admira essas pessoas. Foi o Irmãos à Obra. Vocês assistem Irmãos à Obra? Quem não assiste, se assistir a primeira vez, cuidado, você vai passar a assistir todos os dias, porque é demais, é um vício tal do programa. São irmãos gêmeos que fazem obras fantásticas em casas para revenda e para compra e tal. E eles vieram para o Brasil com uma promoção da IP lá, que patrocinou a vida deles, do Discovery Home and Health também. E aí eles foram para a entrevista no Danilo Gentili. E eu já sabia que além de eles... Imagina que eles reformaram em uma década 400 casas. 400, turma. A gente, para reformar uma sala, leva 10 anos. Então, né? Então, assim, os caras só reformaram 400 casas em uma década. Dá para imaginar mais ou menos esse tempo, né? Aí, eles são músicos também. E aí, o Jonathan e o Drew, que são os irmãos, eles também têm faixa preta. Na verdade, eles têm o segundo dan de karatê. E eu falei, uau, esses caras são demais. Eles fazem, na verdade, Elisa e turma, o que o Renato disse pra gente fazer. Trocar de chip. Buscar compreender que nós não sabemos tudo e passar pela fase dessa incompetência, dessa confusão, com o maior bom humor possível. Igual a Ulrika, lá que é a sueca, que tem 5 filhos, que me disse, pra tu conseguir ter 5 filhos, tu tem que fazer tudo com felicidade, né? Então, assim... É natural que a gente, e por isso a coisa de olhar para trás. Então, assim, poxa, eu me mudei de cidade, agora eu tô na faculdade, tô ansiosa. O que ainda pode ser visto e falado sobre a cidade onde você estava antes? Né? Quais são as amizades que tu tens que manter? Como é que você vai continuar teu relacionamento com a tua família? Tem alguma coisa mal resolvida que precisa ser encerrada para te dar liberdade para viver a nova fase? Então, assim... Algumas folhas caem para que outras nasçam, né? Então é preciso encerrar ou manter as coisas do ciclo anterior para que essa fase da faculdade seja vivida com leveza. Lembrando o que o Renato disse, a gente está trocando de chip. Pô, mudei de cidade, é troca de chip. Eu vou enfrentar uma fase de um pouquinho de incompetência com novas rotinas, não é nem incompetência, fase de descobertas e de experimentação. Faz sentido para ti, Elisa? Quiosque das meninas. O que vocês fazem aí? Me digam. Oi, Núbia. Oi, Fernando. Um beijo. Oi, Milene, Cíntia, Daniela, Mariana. Oi, Refeter. Parabéns, nega, pelo sucesso da tua palestra na Michelin. Roberta. Oi, Sila. Ui, virei aqui ao contrário. Pra variar, sempre faço cena aqui. Pronto, voltei. Sila, te amo. Beijo. Oi, Fábio. Te vejo no live. Coloca depois a foto do livro, por favor. Coloco. Tu diz do ter ou ser aqui, né? É um livro assim, sabe? Não é um livro de leitura deliciosa, do tipo da Mary Kondo, que é mais gostoso, do tipo como fazer amigos e influenciar pessoas. É hoje que eu recomendo o livro ou é amanhã no Insta?
É pra ser hoje. Pra ser hoje? Tem um livro que eu vou recomendar hoje aqui no Instagram, que é o Empresários no Divã. Então, assim, esses livros, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Esses aqui são mais gerais, não tem muito a ver, assim. Mas esses que a gente citou aqui, eu publico, sim, depois os que eu falei. Pode deixar. A Aline sempre recomenda esse aqui também, ó. Que eu recomendei ontem na TV, O Poder do Tempo Livre, do Luciano Braga, e o Mindset. Fechou? Mariana, mostra o filho. Ai, Jason, desculpa, eu só vi agora pra mostrar o filho. Eu tava aqui, né, dando de amamentar, então eu falei, tira daqui a cabecinha, senão aparece o nude da vez. Oi, Dai. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Júlia, estás com o baby junto? Então, eu tô assim, né, aprendendo a entender como ele vai participar da minha vida e dos compromissos. E agora o Life, que vai acontecer agora em setembro, né? Então o Life vai ser 19, 20, 21 e 22 de setembro e o curso acontece das 9 da manhã às 9 da noite. Então são 12 horas de ferramentas, de dinâmicas, e agora eu dou de mamar a cada 2 horas mais ou menos, e no curso há intervalos semelhantes de 2 em 2, às vezes é de 4 em 4, vai depender. Então ele é o mascotinho dessa próxima turma e eu me coloquei nesse desafio por saber que faz parte da minha vida isso, sabe? Eu quero continuar trabalhando, eu amo o que eu faço, ele sente a energia que eu tenho ao fazer essas coisas e é muito companheirinho. E normalmente ele descansa nas horas em que eu começo. Então ele terminou de mamar aqui, de certo já deve estar lá com o soninho, ou senão eu interromperia aqui e iria para lá, sabe? Mas é uma descoberta para mim, saber como é que eu vou administrar turma e sequência de trabalho. Tá sendo bem interessante. Que delícia esse momento, mamãe. Melhor coisa do mundo, gente, meu Deus. Achei lindo você amamentando e dando atenção pra gente. Obrigada, Lu. Tamo junto em todas as situações. Hoje eu atendi uma pessoa também que eu falei assim, olha, eu tenho pra mim que todo mundo que eu encontro, eu já tinha com a gente um encontro marcado antes da gente estar aqui. E eu vejo como uma extensão da família. Eu me sinto muito sortuda quando eu consigo falar com as pessoas, porque eu sei que tem conosco informações sobre mim e são peças que a gente vai trocando. Então as perguntas, as demandas, os compartilhamentos, isso tudo me ajuda um monte, assim. Então eu sinto que é muito natural quando a gente compartilha coisas da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, do João Ricardo, do Ricardo, da equipe, porque somos todos muito parecidos e uns a extensão dos outros. E nessas trocas que a gente vai fazendo, a gente vai se conhecendo, vai se estendendo, né? Mostrando que dá para conciliar maternidade, família e trabalho, tudo com muita motivação e amor. Eu sinto que a gente tem que se perguntar. Eu li, uma pessoa me escreveu e disse assim, eu não sei se eu vou dar conta, também acabou de nascer filho, né? Eu falei, essa não é a pergunta é como vou dar conta, não é se vou dar. E aí se a gente muda a pergunta, muda um monte de coisa, assim, como é que eu faço para dar conta? Eu coloco a pergunta garantindo a resposta, né? Eu não sei como é que eu vou dar conta. Sem problema, a gente tem que conversar com quem deu conta, sabe? Eu lembro de uma foto da Gisele Bündchen, assim que ela teve o primeiro filho, ela fazendo a unha, escovando o cabelo e amamentando. E claro, toda fina e toda chique, com um roupão lindo e maravilhoso, que ela estava se arrumando para uma campanha. E aquela foto eu nunca esqueci, assim. O filho, ele precisa se adaptar à rotina da família. Claro que o João Ricardo é novinho, vai fazer 2 meses, ainda dia 17, né? Mas eu espero que ele perceba o valor do trabalho da mãe dele, que ele admire o movimento de, com energia e com cabeça boa, seguir. E eu tenho convicção de que ele vai entender. Então, quando a gente não sabe muito as respostas, a gente deve ir para os modelos mesmo. E aquela cena foi muito marcante quando eu vi a Gisele Bündchen se preparando para fazer uma campanha e amamentando. E eu acho até que amamentar é como um recobrar de poder e de energia, porque é muito gostoso, é uma coisa muito inexplicável, né? Obrigada pelo carinho. Obrigada, Jason, pelo carinho. Oi, Café Coado. Oi. Cada nome bom que aparece de business. Oi, Aline. Oi, Cunha, tudo bom?
Eu vou recomendar alguns livros. A Aline me trouxe um outro aqui, que é Plano B. Esse livro aqui é do Adam Grant e da Sheryl Sandberg. E eles colocam Como Encarar Adversidades, Desenvolver Resiliência e Encontrar Felicidade. Ele foi best-seller número 1 do The New York Times. Esses autores aqui, na verdade, eles falam mais sobre o luto, mas fala sobre as passagens. Eu tenho algumas marcações desse livro que são importantes. O Adam Grant, olha como é que eu marco o livro. Eu vou fazendo as minhas marcações de livro e vou escrevendo o que eu acho do lado. Então aqui eu escrevi exatamente e botei um coraçãozinho. Aí quando eu vou ler o livro de novo, eu vou nas minhas marcações para ver o que eu escrevi, né? Aqui ele diz, deixa eu ver. Uma amiga me contou que havia acabado de aprender uma coisa que os budistas sabem desde o século V ou V. O sofrimento faz parte da vida. A velhice, a doença e a perda são inevitáveis. E embora a vida inclua alguns momentos de alegria, apesar de nossa tentativa de fazê-los durar, eles hão de se esvair. Não concordo com essa parte, concordo com a sequência. A Pema Chodron, mestre budista que quebrou o telhado de vidro zen ao se tornar a primeira mulher americana plenamente ordenada na tradição tibetana, escreveu que quando aceitamos essa verdade nobre, nossa dor diminui de fato porque acabamos fazendo amizade com os nossos próprios demônios. Aí eu grifei, fazendo amizade com os nossos próprios demônios e botei exatamente. Na minha visão, nas passagens, a gente faz amizade com as nossas sombras. E ao fazer amizade, a gente conhece sobre elas. E em conhecendo, a gente consegue convertê-las em outros formatos. Eu sinto que a gente não pode evitar, quando a gente faz as nossas passagens, as sombras e as dores que permaneceram presas em nós. Aí, em fazendo amizade com essas sombras, ou seja, permitindo que elas façam parte das nossas vidas, porque amigos fazem parte das nossas vidas, a gente consegue, ao estudar, convertê-las em algo positivo, em aprendizado, né? O que eu não concordei aqui é que as alegrias hão de se esvair. Eu tenho convicção de que quando a gente faz a nossa revolução, a gente consegue desfrutar de uma vida em alegria e em felicidade. E os momentos de tristeza, de dúvida e de medo passam a ser aliados do nosso desenvolvimento e da nossa libertação, né? Quando a gente encara aquilo que a gente precisa descobrir sobre quem a gente é e não teme essas informações, a gente consegue viver mais feliz o dia a dia. Então, plano B é uma outra recomendação. Valeu, Shirley. Imagina. Deixa eu ver o que mais. Mais perguntas, turma. E aí, Matheus? Tudo bom, nego? Deixa eu ver. Eu botei amo as irmãos à obra. Quem não, né? Oi, Vanessa. Eu trabalho com massagem, a Joelma. E eu nunca ando bem comigo mesmo. Tenho muito medo de ficar sem trabalho. O que eu faço para vencer esse medo? O Dale Carnegie tem um livro, Joelma e turma, que chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Recomendo demais essa leitura, sempre, sempre. E ele tem um princípio no Como Evitar Preocupações que diz assim: parta do pior que pode acontecer e então haja a partir do pior que pode acontecer. Sabe que quando o João Ricardo veio para minha barriga, eu pensei assim: gente, e se eu não quiser continuar tendo a empresa? E se minha vida mudar tanto ao ponto de eu querer fechar o negócio? E se eu não conseguir dinheiro para pagar a escola? E se a minha saúde ficar ruim? E eu fiz todos os esses que você pode imaginar. E comecei a pensar nas estratégias a partir desse pior. E eu lembro que eu falei assim: bom, se eu não quiser mais a empresa ou se eu passar por uma grande dificuldade financeira, eu coloco o João Ricardo numa escola pública, ofereço o meu trabalho para essa escola, moro com os meus pais, porque meus pais ainda têm condições de me alimentar, né? E com certeza de algum tempo ainda sustentar algumas das contas que eu tenho, que não são muitas, mas que existem. E eu percebi que dentro desse pior que poderia acontecer, eu ainda seria feliz, né? Porque eu estaria ainda perto dos meus pais, eu poderia participar da escola do meu filho, até de repente com mais engajamento e dando mais atenção do que eu vou dar numa escola particular. E eu vi que dava para dar conta da vida com simplicidade. O meu pai é um homem muito
simples, aprendeu a viver com pouco, foi um homem que passou fome e tal, e ele sempre me desafia a encontrar felicidade com um salário mínimo. Ele disse que se eu não conseguir ser feliz com um salário mínimo, eu não vou conseguir ser feliz com 1 milhão, né? Que a felicidade sempre vai estar na simplicidade. E esse desafio que ele me colocou me fez perceber que a gente talvez vem sofisticando muito as nossas escolhas, e por isso os nossos medos estão muito grandes, né? A gente acha que a felicidade está em alguma coisa que a gente pode ter, quando é no mais simples, né? Tu vê que hoje, aqui em Floripa, a prefeitura oferece um espaço para que você more, né? Pro pessoal de rua tem cobertor, tem alimentação, muito embora me surpreenda a pesquisa que eles fizeram com os moradores de rua, que 90% não aceitaram ajuda, né? Só 10% quiseram sair da situação que estão. Quer dizer, sinceramente, não vai te faltar nada nunca, Joelma. Parte do pior e pense nas estratégias que você desenvolveria se o pior acontecesse. O medo, ele nos convida ao planejamento. Então, deixa eu só anotar algumas coisas aqui. O medo, ao nos convidar para o planejamento, antes que eu esqueça, gente, só um segundinho aqui, porque essa frase é boa, né? O medo nos convida ao planejamento. Ele não deve nos assombrar, né? O que nos assombra são as nossas experiências mal resolvidas, né? É quando a gente teve um trauma. Olha só que interessante. Se, vamos supor, tá? Que um dia a gente fez um curso, esse curso mexeu com a gente, e eu tô falando isso com base em uma coisa que eu escutei essa semana, e não nos deram a atenção devida. Não vai ser difícil fazer um próximo curso? Se a gente teve um namoro, e esse namoro nos causou sofrimento, e a gente passou por algum trauma, não é natural que, se eu não estiver bem resolvida com o que aconteceu, eu vá temer o próximo relacionamento? Então, o que nos assombra são as dores e as angústias que não encontraram lugar dentro de nós e que precisam ser estudados. O medo, ele é positivíssimo, porque ele nos convida ao planejamento. E aí a gente começa a pensar, ok, o Walt Disney fazia isso, né? A procura da crítica nos fortalece para a ação. O que pode não dar certo nos dá estrutura anterior ao que acontece. Não é pessimismo, na minha visão, mas maturidade para a construção do nosso sucesso, né? E da nossa felicidade. Faz sentido para ti, Joelma? Um instante, Michele. Que nome legal! Massa. Oi, Emeline. Tudo bom, nega? Oi, Edna. Um abraço de Olinda. Que massa! Que legal, gente do céu. Um beijo para todos de Olinda. Como é teu nome, pessoal do Café Coado? Que top. Zahira, é como fala o teu nome? Que chique. Estou no carro de volta para casa, mas estou te ouvindo. Legal, muito legal. Edivânia, que o Espírito Santo te conduza nessa busca. Você é uma pessoa especial e vendo o seu TED fiquei emocionada com a sua história de vida, que me levou a uma reflexão sobre a minha vida. A minha existência. Obrigada. Obrigada eu, Edivânia. Esse TED me conectou com pessoas muito legais. Te agradeço pela tua profundidade e agradeço pela tua vida, tá? Vanessa, eu também aprendi muita coisa. Uma nova religião, é isso? Eu entendi bem. Oi, Ana. Obrigada, nega. Saudades também. Vanessa, assisto alguns vídeos e live e você sempre fala em ter metas. E quando você não tem meta ou não sabe bem o que você quer daqui a 5, 10 anos? Silvio, sabe que o não ter metas é um movimento de grande profundidade e que nos convida a olhar para as coisas que nós já temos para ver se as nossas escolhas foram escolhas que nos encorajam a procurar por mais escolhas. Eu sinto que a gente se desmotiva quando eventualmente olha para a nossa biografia e vê que algumas escolhas nos trouxeram algumas inseguranças. Por isso eu sempre dou muito valor para as nossas questões biográficas, né? Como eu falei agora há pouco, quando a gente olha para trás e não vê bem resolvidas algumas histórias, a gente tem dificuldade de olhar para frente. Então, quando eu sinto que não consigo sonhar muito, eu primeiro verifico se eu estou em transição, porque a confusão faz parte, e depois me pergunto quais escolhas eu preciso olhar com mais carinho, que deverão me trazer aprendizados que eu ainda não observei, sabe? Porque olhando para trás,
E revisitando as nossas histórias, a gente vai encontrar muitas chaves para as portas para o futuro. Então não tem problema nenhum não saber quais são as metas para 5 e 10 anos. Sabe que aqui no Life, a gente só fala de metas no último dia de curso. Porque a gente precisa merecer esse movimento de falar de metas. Eu sempre digo, olha, a gente tem que merecer, né? Porque é preciso verificar aprendizados para ter coragem de fazer novos investimentos de escolhas e de engajamento para usar o nosso tempo, então, na direção do que a gente quer. Né? Faz sentido, Silvio? Obrigada, Sila. Oi, Mari Cavalieri. Se eu não estou enganada, eu me lembro que você tinha dúvida se teria filhos. O que mudou para você decidir que teria? Essa pergunta tua, ela é muito complementar à pergunta que eu falei ali agora. Eu acho, Mari, que dentro de mim, as minhas escolhas, elas não eram completas o suficiente para me dar a sustentação que eu queria ter para viver a maternidade. Eu sinto que eu precisava olhar os meus relacionamentos anteriores para ver como eu tinha vivido as permissões das escolhas dos outros sobre as minhas permissões. Então, quando a gente tem muito afeto nas nossas relações, a gente tem uma tendência a começar a fazer escolhas muito parecidas com as escolhas de quem convive com a gente. Quando eu era pequenininha, eu queria ter filhos e algumas das minhas convivências me trouxeram perspectivas diferentes, em que não ter filhos poderia fazer algum sentido, sabe, Mari? Mas o Ricardo me trouxe poesia de volta, sabe? Me trouxe essa percepção tão fundamental de que a prioridade nas nossas vidas deve começar pela família, e tendo revisitado as minhas dores relacionadas ao momento que eu vivia quando eu não queria ter filhos, fez com que eu quisesse voltar para o sonho de ter um monte deles. Se eu pudesse ter, sei lá, os 4 filhos que eu e o Ricardo a gente idealizou no começo, e talvez eu possa ter, a gente está pensando já no segundo, né? Eu faria. E sabe que eu sempre admirei muito essa coisa de visitar os 2 pontos de vista. Eu não gostaria de terminar a vida sem ter a experiência que meu irmão sempre me desafiou a ter. Ele dizia, cara, tu tens que ter filho para tu entenderes várias coisas. E naquela fase eu falava, não sei se é isso que eu quero, né? Mas o Ricardo, as situações, as peças que vão chegando, Mari, elas vão trazendo sustentação para tomadas de decisão, sabe? Então, sinto que a gente deve ter liberdade para transitar entre não quero e quero alguma coisa, e enquanto a gente transita de um lado para o outro, a gente vai recolhendo as peças que vão nos trazendo a convicção necessária para a tomada de decisão. Que foi, graças a Deus, que eu fiz, porque eu acho que eu sou a pessoa mais assim, realizada e mais feliz, e eu espero transmitir toda essa minha felicidade em função do que eu estou aprendendo a viver com o João Ricardo, né? Oi, Juliana Maestre, te amo, nega, forever, um beijo. É uma super transição, a transição mais fantástica. Ontem eu vou compartilhar um vídeo mais tarde de um técnico que liberou um jogador para ir para casa para participar do nascimento do filho. E aí na coletiva de imprensa o técnico foi questionado, porque era semifinal e era um jogo importante. E ele disse, não, eu liberei o Augusto Lima, eu liberei o Augusto, porque a coisa mais importante é o nascimento de um filho. Nesse momento, o Augusto deve estar no céu, porque é o máximo da experiência humana. E o técnico ali falou, tirou da minha boca as palavras mais ideais para traduzir o nascimento de um filho. Agora, eu acho que cada um tem que encontrar as suas prioridades, né, para tomar uma decisão que, de fato, né, Mari, é uma super transição mesmo. Oi, Vá. Tenho o perfil ESTP. Quais cursos de melhoria eu posso fazer? Não sei o que eu quero para mim, nem as minhas metas. A Dai está falando de um negócio que é o MBTI, o Myers-Briggs Type Indicator, que a gente pode procurar como perfil psicológico na internet, ou MBTI. Esse é um indicador que procura demonstrar os nossos talentos mais enraizados e da nossa natureza, porque nascem conosco. Então, a Myers e a Briggs foram pesquisadoras dos perfis psicológicos que existem e chegaram a algumas conclusões. Esse ESTP
é um dos 16 tipos psicológicos que foram postulados pela Myers e pela Briggs, que são mãe e filha. Quando a gente fala do E, a gente fala da extroversão, da energia que a gente procura ao fazer as coisas. Quando a gente fala do S, a gente fala da busca por sensações. As pessoas do tipo S, elas são sensoriais, então elas precisam de provas, né? Procuram as informações mais concretas para suas tomadas de decisão. A pessoa T é do thinking, né? E é extroversion, S é sensation, T é thinking, de pensamento. Então são pessoas que procuram no pensamento as razões para tomadas de decisão também. E os P's são os perception, que gostam de deixar para cima da hora, que entendem que é no último momento que as melhores ideias vão aparecer. Então são pessoas extremamente flexíveis. O que acontece? Existe o ESTP e existe aquele que tem o oposto, que seria um INFJ. Quando a gente faz o perfil psicológico... gente, o Juliano, no nosso site, vanessatobias.com.br, o Juliano fez com o Sebrae um curso grátis sobre tipos psicológicos, em que ele explica essas letras, essas 8 letras e as 16 combinações possíveis dos tipos psicológicos. Daí, é importante aceitar algumas questões quando a gente fala de tipo psicológico, né? Quando eu tenho uma extroversão, e não é falar muito, mas quando eu tenho a necessidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de encontrar barulho na realidade, né? Tu vê assim, eu amo fazer as nossas lives, e eu sou um E também, porque a gente interage, porque tem pergunta. Se eu tivesse que fazer a live sem ver a gente de alguma forma, a fotinho, o coraçãozinho que a gente vai colocando, eu teria menos energia para fazer. Quer dizer que ao estudar o nosso tipo psicológico, a gente vai aceitando com mais facilidade quais são as nossas competências, né? Então, assim, cursos para fazer. Tu deve ser muito boa com planilhas, com logística, porque tu és um S e o S procura o que dá para fazer, entende o tempo muito bem. Tu deve ser alguém flexível, então trabalhar com eventos que precisam de correria. Tu deve ser boa com isso, né? Tu tens a lógica do teu lado, que é o teu T. Então, assim, a gente precisa saber quais são as nossas habilidades, e cursos de autoconhecimento sempre, para qualquer perfil, vão ser adequados. Ao estudar inteligências múltiplas, procura sobre isso também, turma. Coloquem no Google inteligências múltiplas. Ali, ao estudar quais são as nossas inteligências, a gente vai ver quais cursos tem mais a ver com o nosso perfil, tá? Se quiser ser mais técnico. Tu tem gêmeos, Miriam? Oh, meu Deus do céu. Juliana, é lindo isso. Hoje eu saio para trabalhar, sempre explico para Júlia. Mamãe vai fazer o que ama, que é trabalhar. Né, Ju? Comecei a te seguir pela Paula, falando a pessoa maravilhosa que você é. Que massa, Angélica. Eu amo a Paula Miranda. Tenho muita gratidão pela vida dela e pelos aprendizados que a gente teve. Eu tenho uma amiga que foi demitida com 13 anos de casa. Ela tem vontade de mudar de área. Qual deve ser o primeiro passo? Como hoje a gente está falando de trânsitos, né, e ela está passando por uma demissão, eu sinto que, de fato, levantar todos os aprendizados, incluir as lições que foram aprendidas em 13 anos de empresa, né, e procurar por um processo terapêutico ou de coaching de carreira ou de coaching de vida, para poder fazer uma análise mais consciente dessa passagem e escolhas mais conscientes. Diz para ela me procurar para conversar comigo, tá? Para eu entender um pouquinho melhor o caso. Mas sempre, revisão do passado, levantamento de aprendizados para então estabelecimento de metas. Eu voltei a trabalhar, mas me senti sempre muito culpada, porque queria ficar com a minha filha. Hoje eu vejo que deveria seguir em frente, afinal ela é minha família e a família precisa de renda. Também, né? Eu, sendo empresária, preciso administrar o meu negócio, a gente tem que seguir, continuar crescendo, procurar mais flexibilidade, mais extensão de consciência para continuar o negócio. Que não é fácil não. Recomendo O Fim da Ansiedade, do Max Lucado, maravilhoso livro. Obrigada, Cris. Acho o máximo, desde quando eu te atendia fazendo as suas unhas lá no FUS. Hoje eu sou podóloga e trabalho no Estreito e mesmo longe me sinto perto. Ai, que massa! Andrelli, é isso? Que massa! Quem mexeu no meu queijo é uma sugestão, top. Beleza.
A Ana, hoje eu recebo 1/3 do que eu ganhava e sou muito mais feliz. Né, Ana? Às vezes não é realmente o valor. Meu pai tem muita sabedoria. Depois que eu perdi meu irmão, tenho medo da morte e das doenças, principalmente em relação à minha família. Sabe, Elisiane, eu estava tão feliz e continuo tão feliz com o nascimento do João Ricardo que eu fiquei com medo de que alguém morresse, né? E eu comecei a ver que esse medo que me assombrava era porque eu ainda não tinha bem resolvido o luto do Júnior, porque ainda tinha um convite de Deus pendente. Deus me disse, senti, estuda a vida, estuda as passagens, viva os momentos, né? Porque às vezes a gente vive tanto projetado no futuro, tão preocupado. Eu sempre gostei das metas e é muito gostoso viver pensando e construindo os nossos sonhos, isso é muito legal. Mas as escolhas do dia, assim, como é que eu vou saber se uma meta é boa ou ruim? Se o caminho é bom, é uma boa meta, né? Meta em que só o final é legal não é uma boa meta. O caminho tem que ser desafiante, o caminho tem que ser motivante, o caminho tem que ser, assim, estimulante o suficiente e deve nos estender, né? Deve nos ampliar. O nosso elástico precisa ser esticado nas boas metas da nossa vida. Mas o momento presente, ele é o mais rico. E eu vi que com a dor da morte do Júnior, eu estava ainda vivendo no passado e eu precisava aprender a viver tudo que eu tenho hoje e receber e aceitar o convite de Deus para estudar a vida um pouco mais, estudar as passagens, estudar a espiritualidade mais profundamente. Pode entrar, nego. Caracavá, com essa frase que também copiei, entendi porque estou aqui hoje. Que o medo nos convida ao planejamento? Legal, muito bom. Eliane, oi, eu sou de Joinville, agora não tivemos mais na TV, nem me fala, né? Agora ficou mais regional. Oi, Lu, tudo bom? Não te vejo mais, não estou mais em toda Santa Catarina e sinto a maior falta. Estou sempre por aqui lendo e escutando você, aprendendo um pouco. Gosto muito do seu jeito de profissional, desejo infinitas bênçãos a você e a família. Muito obrigada, muito obrigada. O que é, Lu? Quer ajuda? Telefone fixo. O telefone? Tá lá embaixo. Deve estar. Aqui não tá, não. Tá? Oi, Fê. Muito bem. Pode sim ter quantos filhos você se permitir, né? Tem que ver, assim, né? Tudo que vai acontecer e fisicamente, se vou dar conta, mas vamos um de cada vez. Oi, Samara. Deixa eu ver. Isa, estou te seguindo há pouco. Da Itália. Ai, que massa, que massa. Não conheço a Itália, tenho muita vontade de conhecer a Calábria, que reza a lenda que parte da minha origem é de lá. Então eu tenho vontade de conhecer. O que fazer quando você não se encontra na vida profissional? Sabe, uma pergunta que eu sempre faço, Isa, é assim: a gente precisa estudar um pouco, além da nossa história, a história dos nossos pais e, se der, a história dos nossos avós e tal. Parte de uma necessidade de orientação se dá por uma necessidade de diálogo familiar, assim, em que a gente procura orientação primeiro em casa e tal. Quando a gente talvez não tenha conseguido uma conversa ou um diálogo, ou porque a gente não conseguiu aprofundar um papo com o pai, falando, pai, o que você acha que eu tenho que fazer? Né? Como é que foi tua vida profissional? A gente deve procurar ajuda. E especialmente nessa ajuda, garantir que a gente vai pesquisar modelos de inspiração. O Obama, gente, eu sempre falo isso, tá no livro dele, tá lá na minha sala, na outra sala o livro. Ele ficou 2 anos sem saber o que ele queria fazer da vida. Tu vê que é um homem que hoje modifica a nossa visão de mundo pela presença dele e que teve 2 anos da vida dele sem saber o que fazer, depois de formado na faculdade em Harvard, em Direito, e de ter tido muito sucesso durante a formação dele. Então, primeiro, aceitar com naturalidade que o processo de não saber faz parte. Procurar inspiração, modelos de vida, biografias mesmo, e novos mestres para ajudar a gente a pensar. E uma orientação técnica, né? Eu sou suspeita aqui, né, turma, porque eu falo dos processos de life coaching que me apaixonam. Eu fui atrás de conhecimento para lidar com as minhas confusões, porque me vi perdida assim. Eu fui abrir a empresa com 27 anos, então eu tinha uma cobrança íntima de que eu tinha que saber o que fazer muito antes. E então, assim, eu fiz minha formação, eu fiz mestrado, morei fora. Eu fui morar fora com 23 anos. Né? Eu queria ter ido antes, não tinha como ir antes, então eu vivi confusões numa idade, porque a gente, de 21 a 28 é a fase do tô perdido, né? Então eu tô perdido profissional, assim,
me aconteceu e eu sinto que acontece com todo mundo. E talvez a nossa dificuldade seja entender com naturalidade esse movimento. Aproxime-se do seu pai, é a minha primeira instrução, assim, porque os nossos pais, eles nos ensinam sobre como ter realização, como construir felicidade. Se nós não temos essa inspiração, procura outros exemplos, né? Tipo psicológico é vida, é uma autoaceitação sem igual. Os 4 temperamentos, você conhece, Vá? Conheço. Sei pouco, sabe, Fê? Não me aprofundei nos 4 temperamentos, não, mas sei do que estamos falando, assim. Cris, meu filho aqui mandando. Deve ser beijo? Um beijo. Oi, François, um beijo, nego. Excelente, o caminho é muito importante. Tenho medo de dirigir e fico muito ansiosa. O que eu posso fazer para melhorar? Tem que pesquisar mais ou menos os pensamentos, né? Sobre a questão da direção e o significado emocional que você atribui a dirigir, né? Porque dirigir pode ser o não conseguir dirigir ou ter muito medo pode ser um jeito de explicar alguma tradução emocional mais profunda, sabe? Merece uma conversa maior, Érica, pra gente conversar sobre isso aí. People, tenho 4 filhos e uma neta, sempre fiz esses questionamentos e daria conta. Passando um tempo em que eles já estão maiores, vejo que alguns medos eram desnecessários. A gente sempre dá conta. Que depoimento massa, eu concordo contigo. A gente dá conta e alguns medos são desnecessários. Verdade. People, a minha formação, eu sou administradora, fiz mestrado em administração. A minha pesquisa foi comportamento de compra feminino, foi a primeira pesquisa no Brasil a trabalhar comportamento de compra voltado para mulheres. Quando eu comecei a pesquisar no mestrado essa área, eu me apaixonei pela área comportamental e fui fazer um curso de psicodinâmica do Luiz Fernando Garcia, que é um feraço dessa área. E aí fui fazendo Tony Robbins, fiz em 2010, fiz Dale Carnegie, me tornei trainer do Dale Carnegie, Stephen Covey, Jack Canfield, que é um dos meus mestres mais fundamentais, e fiz Enneagrama, fiz todos os cursos possíveis, mas a minha formação é mestrado em administração, tá bom? Obrigada pela pergunta. Chegando agora na minha vida, que massa, Marjorie, bem-vinda, nega. Conte comigo, tá bom? Como é que tá lá o pretinho? Dormiu? Gostosinho da minha vida. People, um bom final de semana. Além de dicas de leitura, o que você sugere para lermos com mais qualidade, mais rápido, absorvendo melhores conteúdos? Lê em voz alta. A Aline falou, leia em voz alta. Eu sou uma pessoa, Matheus, que aprendo fazendo e aprendo me sentindo inspirada por mestres. Então, eu sou alguém que sempre aprendi com mais profundidade, estimulada por alguém. Por exemplo, fizesse o 27 dias e tu performasse um monte e tu ganhasse todos os prêmios do curso, né? Ganhasse teu abacaxi de ouro, enfim. Tu vê como, ao ser estimulado pelo outro, a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Em termos de leitura, se você pega um autor, eu te convido, inclusive, a entrar no... Não sei se você já deve ter visto, mas eu escrevo para a revista Versar e lá a gente tem mais de 40 artigos. Muitas vezes, um artigo de um autor que você gosta, ele condensa insights ou nos faz questionamentos poderosos em um curto espaço assim, de texto, né, de tempo, de leitura. Então eu te recomendo a procura de autores que têm um estilo de escrita que você admira, porque ali é possível que haja essa condensação. Então, por exemplo, aquela revista Vida Simples. Eu assinei a revista Vida Simples muito tempo, porque eu sempre gostei dos artigos dessa revista. Muito embora os autores não sejam autores de livro, os artigos escritos por eles sempre me motivaram. E como é que eu faço? Vou te mostrar assim como é que eu leio um livro, né, Matheus? Eu faço, deixa eu ver se... esse aqui é novo. Deixa eu pegar o plano B. O meu do Eric Freud, eu tive que comprar um que eu emprestei e aí não me devolveram, eu comprei outro. O que eu faço? Eu tenho o costume de debater... tem um aqui do Marcelo Gleiser. Esse do Marcelo Gleiser, o que eu discuti com esse autor, você não está entendendo, porque eu leio o livro sem pressa de terminar. Normalmente eu leio por capítulo e eu faço... aqui. E eu faço discussões, tem um livro, cara, que é bom demais, que não tá aqui, que é A Vida
A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do Clóvis de Barros, foi outro livro que eu tive discussões longas. Então, o que eu faço quando eu leio um livro e aí como eu te sugiro a leitura? Leitura sem pressa e leitura de discussão. Quer ver? Onde é que estão meus textos aqui? Eu faço marcações de... Não estou achando meu texto. Será que esse aqui é o meu livro de marcação? Aqui, ó, por exemplo. Eu estava aqui no 5º capítulo do livro do Marcelo Gleiser. E aí eu faço discussões e vou escrevendo assim, ó. Eu faço marcações e escrevo. Claro que o livro fica difícil depois de emprestar, né? Mas a minha sugestão é essa. Que a leitura ela não precisa ter pressa, você pode ler 10 minutos por dia, mas sempre discutir com o livro, assim, que é um jeito de tu reforçar o teu conhecimento. A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do Clóvis de Barros Filho. Quando sai o meu livro, olha, sabes que o meu desejo de terminar, porque eu tenho um que eu já... São 273 experimentos e eu tô no 192. E eu quero publicar 273, porque é o meu número da sorte. E eu tô no 192 e, cara, nunca chego o 193, né? E eu quero escrever o livro do Life. Pode crer que vai chegar logo, tá? People, um beijo, tá? Agradeço demais a presença de todos e sou muito feliz com o nosso encontro aqui sempre. Quero convidar para que entrem no nosso site. Tem 4 cursos grátis em parceria com o Sebrae. Um de liderança, um voltado para negócios, tipos psicológicos e um voltado para vendas, que é do Juliano. O de tipos psicológicos e de vendas. Acessem lá, são cursos gratuitos que dá para fazer agora. Depois que terminar a nossa live, entra lá no site que está tudo lá. Temos 27 dias para mudar a minha vida, são 27 ferramentas de coaching, são 6 hangouts ao vivo, a gente tem prêmios toda semana, é um curso gamificado que é uma delícia, a gente tem um super acesso, saibam que a gente cuida muito bem de todo mundo que vem para conosco para ficar perto. Começa dia 7 de outubro e está hoje em 10 vezes de R$80, ele é R$800, pode crer que vale muito a pena. Life Coaching 19, 20, 21 e 22. A gente está em campanha de vendas ainda. A gente está fazendo as ligações. Podem mandar direct com o número que a gente retorna. A gente tem feito isso. Eu, a Bruna, a equipe toda aqui. E Bruna, vem cá para se apresentar, para saberem que é você. E a gente tá com mega promoções de fechamento. A Bruna tá em semanas de treinamento e tá com várias... Essa é a Bruna. Oi, gente, tudo bem? Ela faz os atendimentos do nosso comercial e ela tá com, assim, várias promoções na manga para quem entra em contato com a gente. E tem presentes, tem descontos. Bastante né? coisa. Tem. Só que para quem liga pra gente para participar dessa turma 73. Tá bom? Contem com a gente. Obrigada, nega. Imagina. Ó, Suzana, um beijo pra ti, fez o 27. Também é maravilhoso, tu que és maravilhosa, tá? Um beijo pra todos. Tá? Deixa eu ver aqui. Marjorie, para trabalhar como coach, como é que é? Olha, no Brasil a gente não tem uma legislação que opera sobre a profissão de coach. Então, tu podes trabalhar fazendo um curso online, tu podes se preparar com ferramentas e instrumentos que você encontrar num livro. E eu recomendo sempre a formação numa escola de coaching. Nós fazemos formação, as turmas são turmas pequenas, cada um dos nossos coaches desenvolve o seu próprio método, além de aprender sobre os nossos métodos. Uma coisa que eu sempre dou muito valor é, quando você faz uma formação, é importante ter acesso ao mestre, poder conversar, porque a gente se forma e continua e tem dúvidas, então é importante ter o mestre contigo. Então, como é que se faz normalmente? Faz uma formação e começa a atender e desenvolver o teu método de trabalho, tá? E aí, lógico, cada um tem um perfil, tem um jeito de fazer. Cadê? Obrigada, Michele. Obrigada, Rosinete. Teu curso que deve ser maravilhoso, porque eu só vejo sucesso. Tu és incrível, tá? Qual é o site para fazer os cursos? vanessatobias.com.br e tu vai lá, na primeira página... Tem os... Alguém tem o celular fácil com a página do site aí, não? Se bem que não aparece... Não vai aparecer os quadrinhos. Não, peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Atualização do software, não agora.
Tu vai entrar no site, ó, vanessatobias.com.br e aqui, ó, tem a inscrição do Life, o 27 dias. A gente tem um instituto, né? A gente atende escolas públicas e particulares com a nossa metodologia gratuitamente. Aqui todos os vídeos do Quero Saber. Aqui é um programa que eu fiz agora há pouco, o Mulher em Foco. Aqui é a propaganda da nossa live de hoje. Raio X, a gente tem um planner. Aqui os meus artigos. Aqui chega a tua pergunta, ó. Vanessa Tobias te mostra porque que vale a pena experimentar o Sebrae. Quando clica aqui, tu vai para os cursos grátis do Sebrae. Lá tá o TEDx, o Ju, ó. Aí tem aqui 6 necessidades do negócio. Aqui, liderança e comunicação.